Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pier Batista Pizzaballa, celebra a festa da Anunciação com as comunidades religiosas e fiéis de Nazaré. A exortação do Patriarca: nunca perder a fé em Deus. A apóstola dos apóstolos, a primeira testemunha do Cristo ressuscitado, é a voz que fala a toda a igreja, da qual é ícone. Sua festa foi celebrada em Magdala, na sua cidade natal, localizada às margens do Lago da Galileia. A entrevista com o padre Gabriel Romanelli sobre a Páscoa dos católicos em Gaza. No sofrimento e na provação, a experiência da presença do ressuscitado permanece firme. Dos primeiros peregrinos às evidências arqueológicas que atravessam os séculos. O primeiro episódio de uma série sobre aqueles que foram e são testemunhas dos fatos. Domingo 7 de abril à tarde, sua beatitude, o cardeal Pier Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, entrou solenemente na Basílica da Anunciação, acompanhado pelos escoteiros da Galileia. Frei Voiet Bolos, guardião do santuário, o acolheu juntamente com a comunidade franciscana. A procissão dirigiu-se à Gruta da Anunciação para a veneração e oração no lugar santo. Frei Ibrahim Sabah, pároco latino de Nazaré, também deu as boas-vindas em nome da comunidade cristã local. Às 5:30 da tarde foi celebrada a missa pontifícia na Basílica Superior. Um momento particular foi a leitura dos evangelhos em 3 direções, norte, oeste e sul. De Nazaré, uma bênção para o mundo inteiro. Celebrar a festa da Anunciação do Senhor é uma oportunidade para contemplar o grande amor de Deus pela humanidade. Ele decidiu entrar para a história ao nascer da Virgem Maria, uma jovem da cidade de Nazaré, plena de humildade e fé. Um acontecimento grandioso que atravessou a história com todos os seus contrastes e dificuldades. Anche il nostro contesto non è molto facile, ma seguendo l'esempio di Maria ci affidiamo a Dio e alla sua parola. Lui ci ha chiamato di seguirlo totalmente. O nosso contexto também não é muito fácil, mas seguindo o exemplo de Maria, confiamos-nos a Deus e a sua palavra. Ele nos chamou a segui-lo e a confiar totalmente a nossa vida em suas mãos. Então, seguindo o exemplo de Maria, tentamos fazer o mesmo, confiar a nossa vida. Viver dia após dia seguindo seus mandamentos sem se abater com o que acontece ao nosso redor, ainda que sejam coisas horríveis. Às vezes vivemos momentos de perigo, às vezes momentos de infortúnio, mas vivemos na esperança da vida que Deus nos deu. E Ele protege aqueles que o escolheram. Quella che Dio ci ha dato, che Lui protegge coloro che ha scelto. Devido ao calendário litúrgico deste ano, a festa da Anunciação do Senhor foi realizada depois da Páscoa. Em 2 celebrações eucarísticas diferentes, a comunidade de Nazaré celebrou o mistério do Filho de Deus, que desceu do céu ao ventre puro da Virgem Maria e que hoje chega até nós na humildade do pão e do vinho, trazendo vida e acendendo a confiança, como nos disse o patriarca, que é a primeira vítima da guerra. A festa da Encarnação é collegata com a ressurreição. A festa da Encarnação está ligada à ressurreição. Neste tempo pascal, o sim de Maria, dito com destemida confiança a Deus Pai através do arcanjo, diz-nos que, especialmente neste tempo horrível de guerra, desconfiança e medo, não devemos temer, porque nada é impossível para Deus, como disse o anjo a Maria. بنخدم دايما في بيت مريم العذراء هي إمنا ودايما كل مرة بحس بوجودها في وحضورها. Neste santuário estou a serviço da Casa de Maria através da música. Ela é a nossa mãe e aqui sempre sinto sua presença. Cada vez que venho aqui, sinto como fosse a primeira vez. Peço sua bênção e que através da minha voz, a Virgem, juntamente com os anjos, possa alcançar, libertar e curar os corações de todos aqueles que visitam este lugar pedindo uma graça. Aqui sinto e experimento que há muitas pessoas cujos corações são tocados por Deus e pela Virgem. Isso muda as suas vidas. Tudo isso é um dom, uma bênção de Maria.
Deste santo lugar, onde contemplamos o mistério da encarnação, damos graças pelo desígnio amoroso do Pai, pelo sim de Maria. Sobre as ruínas do vilarejo de Magdala, situado na margem ocidental do mar Tiberíades, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, no final da oitava da Páscoa, presidiu a missa da igreja Duquinaltum, por ocasião da festa de Maria Madalena, filha deste lugar, porta-voz da alegria da ressurreição e que é definida como a apóstola dos apóstolos. Dom Boulos Marcuso, Dom Boutros Boukir, muitos sacerdotes, frades e freiras e muitos fiéis participaram da missa. Durante a Eucaristia foi lembrado o senhor Samir Abu Nassar, um dos benfeitores da igreja. Em meio à guerra na Terra Santa, a festa de Maria Madalena representa um convite a não nos fecharmos na tristeza. The Gospel of today, there is Mary Magdalene and the disciples. O evangelho de hoje nos fala de Maria Madalena e dos apóstolos. Quando Maria Madalena encontra Jesus ressuscitado no túmulo e o anuncia, eles não acreditam nela e fecham o coração na dor. Mas o que aprendemos com Maria Madalena é a não nos fecharmos na tristeza, é a reconhecermos o ressuscitado e vermos a realidade à luz da sua ressurreição. In our sorrow, but to look for the risen one and to look to the reality in the light of the risen one. Na sua homilia, o patriarca Pizzaballa explicou que a fé na ressurreição é um estilo de vida e um critério para tomar decisões face a todos os males que espreitam na guerra. Temos duas respostas diferentes. A resposta de Maria Madalena, que corre e anuncia, e a resposta dos discípulos, que naquele momento não acreditam e estão fechados. Cabe a nós fazer a escolha. Aqui em Magdala, Maria Madalena, de quem o Senhor Jesus expulsou 7 demônios, acompanhou-o até os pés da cruz, procurou-o mesmo depois do seu sepultamento, teve a honra de ser a primeira testemunha da sua ressurreição e tornou-se o exemplo perfeito do pecador arrependido. The sin is not an obstacle, never. O pecado não é um obstáculo porque todos os pecados podem ser perdoados. E quando você experimenta o perdão, você também experimenta a libertação. Experience also the liberation. Muitos peregrinos visitam as ruínas de Magdala durante todo o ano, mas parece ser um fenômeno raro não haver peregrinos este ano depois da guerra. Há apenas algumas semanas começamos a acolher novamente os pequenos grupos de peregrinos. Isso é muito encorajador porque precisamos disso. Gostaria de encorajar todas as pessoas do mundo a regressarem à Terra Santa, desfrutarem da visita e ajudarem as comunidades cristãs locais. A festa de Maria Madalena, que anuncia a alegria de uma ressurreição gloriosa, contém a esperança do fim da guerra, do sofrimento e do regresso dos peregrinos. Enquanto a guerra continua, os cristãos celebraram a Páscoa na Igreja da Sagrada Família do Convento Latino da cidade de Gaza, numa atmosfera de dor e tristeza, mas com esperança e alegria no Senhor e rezando pelo fim da guerra. A cerimônia foi limitada aos ritos religiosos. Em Gaza, celebraram espiritualmente, no mais belo ambiente, participando com Jesus Cristo nos sofrimentos do Gólgota e partilhando a alegria da ressurreição de Cristo. Além do clima de guerra que caracterizou o feriado, as pessoas sofrem com a escassez e o alto preço dos alimentos que lutam para encontrar. O sacerdote da comunidade latina, Padre Youssef, que agora é meu vice-pároco, quis preparar uma surpresa para as crianças, por isso ele e os seus jovens assistentes percorreram toda a cidade de Gaza para comprar ovos para as crianças. O preço de um ovo de Páscoa é de 10 shekels e estou grato a Deus por poder dá-lo aos meus paroquianos como um presente muito simples para a Páscoa. Os preços de todos os produtos disponíveis no mercado são muito elevados. O preço de 1 quilo de tomate é de 100 shekels. Padre Romanelli, pároco latino de Gaza, atualmente em Jerusalém, descreve a mesa festiva dizendo:
Nós mesmos cozinhamos lá em Gaza 2 ou 3 vezes por semana alguma massa ou arroz, mas o diferencial para a Páscoa foram os ovos. Padre Romanelli nos conta que as pessoas não têm como suprir as suas necessidades básicas como água, alimentos e medicamentos. A paróquia tem uma fonte de água que ajuda os refugiados deslocados pela guerra e residentes mais próximos. Crianças muçulmanas com necessidades especiais e centenas de civis muçulmanos são cuidadas pelas freiras de Madre Teresa. Apesar de todas as adversidades, Padre Romanelli elogia a perseverança dos fiéis. A tristeza foi grande e ainda é, mas não no Senhor. Eles creem e estão firmes na esperança e no amor. Infelizmente, ainda não veio um horizonte, e é isso que mais afeta a vida humana ali. Padre Romanelli sublinhou que o Papa está em constante contato com a Igreja de Gaza, expressando proximidade e encorajando os fiéis. Ele sempre diz: estou com vocês e a Igreja reza por vocês. Peço-lhes que protejam as crianças e vivam com coragem e simplicidade. Trabalho sempre e rezo pela paz para todos. A celebração do Domingo de Ramos atrai cristãos locais e peregrinos para uma das celebrações mais emocionantes em torno da edícula do Santo Sepulcro. Aqui começou a peregrinação dos apóstolos e das mulheres na madrugada do dia da ressurreição. O lugar santo mais importante para o mundo cristão recebe milhões de peregrinos de todo o mundo para venerar o túmulo vazio, o lugar da ressurreição de Jesus. Um lugar venerado por reis e papas, com uma história milenar bem documentada. Neste pequeno especial, acompanhando os textos bíblicos, vamos em busca dos sinais deixados pelos primeiros peregrinos, percorrendo os vestígios arqueológicos, que são testemunhas durante séculos. O subsolo do jardim, as rochas talhadas, restos de muros soterrados abaixo do nível constantiniano são referências precisas à topografia da salvação humana. Acompanhados por Frei Eugênio Aliata, encontramos parte desta rocha que ainda hoje existe na Capela do Calvário, desce até a Capela de Adão, a Capela de Santa Helena e outras partes da Basílica. A rocha por si só já é muito interessante, porque revela praticamente todo o ambiente com uma grande pedreira. Uma pedreira usada na antiguidade talvez várias vezes. Forse per più volte. A rocha se chama Malek na língua local. O Calvário, como testemunham os evangelhos, deveria encontrar-se fora da cidade. E uma informação importante é que no período do ferro, que corresponde ao do Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém não chegava até o Calvário. Este lugar ficava fora da cidade de Jerusalém, mas os seus muros e as casas da cidade não ficavam longe. Portanto, era uma área ideal porque ficava perto da cidade, perto de edifícios, para obter pedras para a construção. Esta pedreira se estende por todos os lados, até mesmo fora da área da basílica. Da pedreira se chega a uma área usada para cultivo, como um jardim, que depois se tornou um espaço funerário, com sepulturas, e o túmulo de Cristo parece ser um desses sepulcros que ali existiam na época. E aqui estamos na parte do Calvário, na parte da rocha que chega a 4 metros acima do nível do chão. Ela aparece como uma rocha saliente e isso já é verificado nas fontes. Frei Aliata cita fontes como São Jerônimo, que fala desta rocha, a peregrina Egéria, que narra minuciosamente as celebrações em que participou.
Portanto, a situação que hoje se verifica nesta capela, chamada Capela de Adão, que se encontra sob a Capela do Calvário, é testemunha de toda esta história. Testimonia tutta questa storia. Do Calvário, a Gruta de Santa Helena, onde foi encontrada a cruz de Jesus. Ali eram lançadas todas as cruzes dos crucificados no Calvário. Siamo in uno dei punti più profondi della cava. Estamos num dos pontos mais profundos da pedreira, que fica 12 metros abaixo do nível da rocha da crucificação. E este é também um dos locais que foi efetivamente escavado, analisado, estudado por Virgílio Corbo durante as suas excursões, porque a propriedade pertence aos franciscanos, pelo que ele teve a liberdade de prosseguir com a investigação arqueológica com a autorização dos seus superiores. Procedere col permesso dei superiori all'indagine archeologica. O imperador Adriano, para apagar a memória judaica e cristã, reconstruiu a cidade e a chamou Hélia Capitolina. O local do Gólgota e do sepulcro desapareceu sob a construção do novo templo dedicado a Vênus. Nel 325 Costantino decide di Em 325, Constantino decidiu derrubar estas obras, estes templos, estes monumentos públicos da cidade da colônia Hélia Capitolina e construir um grande santuário que glorificasse o local da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. A escavação foi grande e demorada. É por isso que levaram cerca de 10 anos para construir a basílica aqui onde nos encontramos. Ci troviamo nella Nos encontramos na igreja de Santa Helena ou Capela de Santa Helena, que é propriedade da igreja armênia. Foi a partir daqui que começaram as grandes obras para a construção da Basílica de Constantino, depois do Concílio de Nicéia, depois de 325. Aqui podemos observar claramente os cortes da rocha antiga da pedreira abandonada e a construção com grandes blocos de pedra também reaproveitados, ainda da época romana anterior. Então, para construir o quê? O que vemos aqui é precisamente a nave central desta grande basílica. Estas paredes sustentavam então as colunas da nave central, com mais de 13 metros de largura. Aqui estamos nos alicerces muito profundos. Estamos pelo menos entre 6 e 7 metros abaixo do nível do piso da grande basílica de Constantino, que foi construída entre 325 e 335 ou 336. Então levou mais ou menos 10 anos. Ben 10 anni. Nas antigas paredes, o sinal da passagem de muitos peregrinos ao longo dos séculos. Su questi muri medievali di questa cripta, questa chiesa sotterranea. Olhando para as partes medievais desta cripta, desta igreja subterrânea que celebra a descoberta da Santa Cruz, vemos muitas cruzes gravadas de todos os tipos. Algumas são parecidas, outras muito diferentes entre si e testemunham a passagem de muitos peregrinos, muitos cristãos que ao longo dos séculos aqui vieram com fé e visitaram a Basílica do Santo Sepulcro. No próximo episódio apresentaremos desde as primeiras escavações arqueológicas até os nossos dias, relatos que confirmam o que foi escrito por aqueles que foram testemunhas dos fatos. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.